Aqui estamos de volta com o canal do conhecimento. Dessa vez trazendo um assunto bem atual, a pandemia. Eu sou Armando Damit e você está no canal do conhecimento, onde falamos sobre história, misticismo, tecnologia e curiosidades. Inscreva-se no canal, dê o seu like, faça seus comentários e desta forma logo chegaremos aos 1000 inscritos. E o canal terá cumprido com seu objetivo, que é transmitir conhecimento. O tema que trago para vocês, como eu disse, é bem atual. Estamos vivendo no momento. Mas o que é pandemia? O que é epidemia? Eu diria que são primas entre si, pois uma pandemia tem início com uma epidemia. Se esta não for controlada, ela vira uma pandemia. Essa foi a forma mais simples que encontrei para simplificar a definição de pandemia. Tecnicamente, a pandemia é uma epidemia de uma doença infecciosa que se espalha por uma determinada região e, como ela é contagiosa, pode se espalhar pelo planeta Terra, tornando-se então uma pandemia. Antes de qualquer coisa, não esperem que eu fale das pragas que assolaram o Egito. Essas pragas mencionadas na Bíblia nada mais são do que resultados de efeitos ecológicos. Portanto, embora tenham ocorrido, alguns historiadores mencionam apenas como lenda. A invasão das rãs, o ataque das moscas, a visita do anjo da morte, estão mencionadas na Bíblia. Porém, tudo era uma luta pela libertação dos judeus. Poderiam sim ter ocorrido, mas como resultado de problemas ecológicos. O que vamos tratar aqui são as epidemias e as pandemias que assolaram o mundo, deixando sequelas e legados para a humanidade, como vocês vão ver, que tudo isso começa no século III, até os nossos dias. Não vamos separar por épocas, porque as pandemias e epidemias, como vocês vão observar, elas se sobrepõem, e ora cessam e ora se alastram. Nós vamos começar na Grécia, nos séculos III e IV. A peste do Egito, ou praga de Atenas, ou ainda peste de Atenas, foi uma epidemia que ocorreu pela primeira vez em 430 a.C., em Atenas, na Grécia, durante o segundo ano da Guerra do Peloponeso. O primeiro registro encontrado na modernidade foi de Tucídides, no seu livro História da Guerra do Peloponeso. Tucídides descreveu a doença que atingiu a cidade de Atenas em uma primeira onda entre 430 e 429 a.C. e depois numa segunda onda em 427 a.C. durante o cerco das tropas espartanas em plena Guerra do Peloponeso. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram vítimas da peste. No entanto, em seu relato, Tucídides supõe que a tal peste matou durante os 3 anos cerca de 4.400 hoplitas e 300 cavaleiros. Hoplitas é o pessoal da infantaria, são os valentes da infantaria, equivalendo aproximadamente de 1/4 a 1/3 das tropas, e a mesma proporção de mortes para o restante da população, com cerca de 75.000 a 100.000 habitantes. Portanto, seria aproximadamente 25.000 mortes. Para a época, era muita coisa. A epidemia teve origem na Etiópia, alcançando o porto de Pireu em 430 a.C. e rapidamente espalhou-se pela população de Atenas, que durante o cerco espartano estava confinada e em péssimas condições atrás das muralhas. Tal confinamento fazia parte da estratégia de guerra de Péricles, o general que governava Atenas na época da peste. Péricles entregou os campos atenienses aos espartanos
e confinou todos os habitantes de Atenas atrás das muralhas, acreditando que os espartanos não teriam recursos para prolongar o cerco. A epidemia debilitou Atenas, contaminou Péricles e o levou à morte em 429 AC, matando uma grande parte da população e das tropas abrigadas em Ateus-Pireu. Isto afetou a moral dos aliados atenienses e acabou por provocar rebeliões contra Atenas. Apesar de Tucídides descrever os sintomas da doença, os patólogos especulavam entre peste bubônica, tifo, varíola ou gripe. A causa exata da peste ficou por muitos anos desconhecida. Somente em janeiro de 2006, ao escavarem embaixo da cidade, é que encontraram sepulturas coletivas e assim os investigadores da Universidade de Atenas puderam analisar dentes recuperados e confirmar a presença de bactérias responsáveis pela febre tifoide. A foto que vocês veem é de uma pessoa acometida de tifo. A peste antonina que se seguiu ocorreu entre 165 e 180, possivelmente causada pela varíola. Trazido próximo ao leste, seu nome deriva da família que governava a região na época. Esta epidemia tinha como sintomas febre, erupções cutâneas e diarreia. De acordo com Cláudio Galeno, essa doença pode ter causado a morte dos imperadores Lúcio Vero e Marco Aurélio, nos anos de 169 a 180, respectivamente. De acordo com o historiador romano Dião Cássio, no auge, a praga matou mais de 2.000 pessoas por dia na cidade de Roma, com uma taxa de mortalidade de 25% entre os doentes. Estudos modernos estimam o total de mortes em mais de 5 milhões de pessoas, com algumas cidades perdendo até 1/3 de suas populações. Em particular, o exército romano ficou enfraquecido pela peste e com milhares de soldados adoecendo e morrendo, especialmente no leste. Fontes antigas concordam que a epidemia apareceu primeiramente durante o cerco romano, na cidade de Seleucia, durante o inverno de 165 a 166. Amiano Marcelino, esse que aí está, reportou que a peste rapidamente se espalhou para a Gália Romana e entre as legiões ao longo do rio Reno. Eutrópio afirmou que a praga se alastrara por todo o império. O historiador australiano Raphael de Crespigny especula que a praga pode ter se originado na China, durante a dinastia Han, antes do ano 166, segundo relatos feitos em registros chineses históricos. A peste afetou profundamente a cultura e a literatura romanas e pode ter afetado as relações indo-romanas no Oceano Índico. A varíola foi uma doença infecciosa causada por uma das espécies do vírus da varíola, varíola major e varíola minor. O último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a Organização Mundial da Saúde a certificar a erradicação da doença em 1980. O risco de morte após contrair a doença era de cerca de 30%, sendo superior em bebês. Entre os sobreviventes, as sequelas mais comuns eram a extensa cicatrização da pele e a cegueira. O Brasil teve uma participação fundamental na erradicação da varíola e da peste bubônica, com o trabalho de Oswaldo Cruz. A seguir, nós temos a peste
ou praga de Cipriano, de 250 a 270. Não se sabe ao certo a sua causa, se foi varíola ou se foi sarampo. Atingiu o Império Romano por 20 anos, durante a crise do terceiro século. Sua origem é desconhecida, embora os autores clássicos tenham postulado que fosse da Etiópia. Seu nome deriva do bispo Cipriano de Cartago, que a descreveu em 250. Ela afetou inúmeras cidades populosas no período, como Alexandria, Egito e Roma na Itália, ceifando milhares de vidas. Segundo as fontes, no auge da pandemia, 5.000 pessoas morriam por dia na capital imperial. Ela ainda estava no auge em 270, quando foi relatado que o imperador romano Cláudio II, à época, estava com o exército em Sírio e falecera da peste. Ela causou uma ampla escassez de mão de obra para a agricultura e o exército e pode ter influenciado, segundo o consenso moderno, a expansão do cristianismo no interior do império. Foi quando ocorreu a maior quantidade de conversão dos romanos ao cristianismo. Foi nessa época que foi instituído o preto como símbolo de luto. A peste de Justiniano ocorreu em 541, a primeira contaminação registrada de peste bubônica. Começou no Egito e chegou a Constantinopla na primavera seguinte. Enquanto matava, de acordo com o cronista bizantino Procópio de Cesareia, 10.000 pessoas por dia, atingindo 40% dos habitantes da cidade. Eliminou até 1/4 da população do Oriente Médio. Pouco se sabe dessa pandemia, apenas que teria sido a última do mundo antigo. Já estaríamos no século V, mas mesmo em pesquisa feita no reinado de Justiniano, que foi de 527 a 565, nada foi encontrado que nos relatasse algo sobre a doença que assolara seu povo. Somente 800 anos depois, vamos ter notícias de novas doenças. A peste negra voltou a assolar a Europa 800 anos depois, por volta de 1300, daí contaminando a Ásia e a Europa mediterrânea e ocidental, por volta de 1348. Provavelmente com a fuga dos comerciantes dos italianos que lutavam na Crimeia. A doença se espalhou, provavelmente através dos ratos, que habitavam os porões dos navios e as pulgas faziam a festa. Isto resultou na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia entre os anos de 1347 e 1351. Estima-se que a população da Europa fora reduzida em 30 a 40%. Significa de 475 milhões para 350 a 375 milhões de habitantes. A Europa levou cerca de 200 anos para recuperar o seu nível populacional. E Florença, somente no século XIX. A peste retornou com vários surtos até o início do século XX. A primeira pandemia que foi reconhecida teve início na Ásia, no verão de 1580, e em apenas 6 meses espalhou-se pela Europa, migrou para a América do Norte com taxas elevadas da doença. Foram identificadas como uma mistura de 3 pestes, a septêmica, a pneumônica e a bubônica. Como vocês podem ver, uma coisa está interligada à outra. Doenças que por vezes não são identificadas podem dar origens a outras. Nós vamos relatar agora as diversas pandemias de cólera. Primeiro é bom saber o que é cólera. É uma infecção do intestino delgado por alguma das bactérias Vibrio cholerae. Os sintomas podem variar entre nenhum
a moderados ou graves. O sintoma clássico é a grande quantidade de diarreia aquosa, que pode durar dias e pode levar à desidratação. Isso pode levar a que os olhos se afundem nas órbitas, à diminuição da elasticidade da pele e ao enrugamento das mãos e dos pés. A desidratação pode ainda provocar a coloração azulada da pele. A manifestação de sintomas tem início entre 2 horas e 5 dias após a infecção. A primeira pandemia entre 1816 e 1826, primeiro foi restrita ao subcontinente indiano. A pandemia teria se iniciado em Bengala, espalhando-se pela Índia antes de 1820. Mais tarde, estendeu-se até a China e o Mar Cáspio, antes de ser contida. A segunda pandemia deu-se entre 1829 e 1851, com origem na Europa, chegando a Londres em 1832, no Canadá e nos Estados Unidos, e Nova York no mesmo ano, e na costa do Pacífico, na América do Norte, antes de 1834. A terceira pandemia data de 1852 a 1860, sendo a Rússia a principal afetada, com mais de 1 milhão de mortes. A quarta pandemia é de 1863 a 1875 e espalhou-se pela Europa e a África. A quinta pandemia surge com uma contaminação na América do Norte. E a sexta pandemia, em 1892, foi bem peculiar. A cólera teria contaminado uma provisão de água de Hamburgo, na Alemanha, e causou 8.606 mortes. A sétima pandemia é datada de 1899 a 1923. Teve pouco efeito na Europa, em virtude dos avanços em saúde pública, mas a Rússia foi novamente muito afetada. Foi decorrente do biótipo Eltor, reconhecido pela primeira vez em 1911. A oitava pandemia começou na Indonésia, em 1961, chegando a Bangladesh em 1963, na Índia em 1964 e na Rússia em 1966. Observem que nós falamos apenas da pandemia de cólera. Ela ocorreu de 1816 e até 1966. Durante todos esses anos, somente em 1923 é que se conseguiu um sucesso reduzindo drasticamente a doença. Estima-se que a cólera afetara cerca de 3 a 5 milhões de pessoas no mundo e levou cerca de 58 mil a 130 mil mortes em 2010. Entretanto, é rara, pois tudo depende das condições higiênicas em que se vive e do uso de água potável. O problema na Índia, porém, ainda existe, face aos cultos religiosos no rio Ganges, que é altamente poluído. Deve-se muito a John Snow, responsável pelas pesquisas avançadas, que fez entre 1849 e 1854 e contribuíram muito para os dias de hoje. O interessante que vocês podem observar é que as pandemias vão se sobrepor, ou seja, uma logo em seguida a outra e então as duas juntas, como observamos na pandemia de gripe. A primeira pandemia reconhecida provavelmente foi de gripe. Teve início na Ásia em 1580 e se espalhou pela África, Europa e América do Norte. A primeira pandemia reconhecida em 1700 já ocorreu entre 1729 e 1733. Já a sua origem
foi na Rússia, espalhando-se para a Europa e depois para o mundo. Houveram dois surtos, um entre 1729 e 1730, leve, e o segundo de 1732 a 1733, desta vez bem mais severo. A segunda pandemia do século XVIII teve início em 1781, na China, se espalhando para a Rússia, e em apenas 8 meses já havia atingido a Europa e de lá o resto do mundo. A pandemia de 1830 a 1833 também teve origem na China, mais precisamente no inverno, rapidamente atingindo Filipinas, Índia e Indonésia, chegando à Rússia, atravessando a Europa e alcançando a América do Norte em 1831 até 1832. A doença teve duas ondas na Europa, de 31 a 32 e de 32 a 33. No século XIX ainda, tivemos a gripe russa, de 1889 a 1892, detectada em Bukhara, na Rússia. Em outubro, chegou a Tomsk e no Cáucaso, espalhando-se rapidamente, atingindo a América do Norte em 1889 e a América do Sul entre fevereiro e abril de 1890. Já a Índia foi alcançada em fevereiro e março de 1890 e a Austrália entre março e abril de 1890. Era o subtipo H2N2 do vírus influenza e com uma taxa de mortalidade muito alta. A origem da pandemia de 1898 a 1900 não é conhecida, mas ocorreram grandes epidemias na Europa, Austrália, América do Norte, Japão e nas ilhas do Pacífico. Foi recolhido soro em 1968 de pessoas vivas e os resultados comparados com pessoas que haviam se infectado em 1898, indicando a presença de anticorpos para o vírus influenza H3. A gripe espanhola surgiu em 1918 a 1919, portanto, no século XX, identificada no começo de março de 1918, em tropas dos Estados Unidos que treinavam no acampamento Fulton, em Kansas. Coincidiu com o fim da Primeira Guerra Mundial. Em outubro de 1918, já havia se espalhado, tornando-se uma pandemia mundial, atingindo todos os continentes. Mortal e violenta, quase terminou tão depressa quanto começou. Desapareceu completamente em 18 meses. Foi a pandemia mais devastadora que se tem notícia. Essa pandemia foi narrada e descrita como o maior holocausto médico da Europa. Em 6 meses, 25 milhões de pessoas estavam mortas. Algumas estimativas garantem que esse número teria sido 2 vezes maior. Morreram 17 milhões de pessoas na Índia, 500 mil nos Estados Unidos e 200 mil no Reino Unido. O vírus foi reconstruído recentemente por cientistas do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que estudavam restos de cadáveres preservados pelo permafrost. É um tipo de solo existente no Alasca. Eles identificaram esse vírus como um tipo de vírus H1N1. Cabe aqui uma curiosidade em nome da gripe espanhola. Nada tem a ver com sua origem na Espanha. O que ocorria é que, como a origem foi no exército americano e estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, a divulgação de qualquer notícia era proibida, a fim de se evitar a atingir o moral da tropa. Entretanto, a Espanha não estava na guerra e a imprensa era livre, aproveitou para divulgar tudo o que se passava com relação à doença. Os jornais da época na Espanha
davam total cobertura aos fatos que aconteciam. Daí passou-se a ser chamada de gripe espanhola, mas nada tinha a ver com a Espanha. A gripe asiática surgiu em 1957 até 1958. Desta vez, o vírus H2N2 causou aproximadamente 70 mil mortes nos Estados Unidos. Foi identificado mais uma vez na China, em fevereiro de 1957, e rapidamente se espalhou para os Estados Unidos em junho de 1957. Depois tivemos a gripe de Hong Kong, em 1968, com início onde? Na China. O surto se espalhou para Hong Kong em julho de 1968, causando 500 mil casos em apenas 2 semanas com o vírus H3N2, que é esse que aí está na foto. A pandemia chegou aos Estados Unidos através dos soldados que lutavam na Guerra do Vietnã. E no mesmo ano, a doença foi diagnosticada na Europa, alcançando a América do Sul e a África do Sul em 1969. Retorna agora a gripe russa de 1977 a 1979, com início no norte da China e na União Soviética em 1977, matando cerca de 700 mil pessoas em todo o mundo, desta vez causada pelo vírus H1N1. Acredita-se que o vírus tenha sido liberado para o público em geral em um acidente de laboratório, mas nada foi comprovado. A gripe suína não chegou a ser uma pandemia. Através de medidas preventivas, conseguiu-se evitar a sua proliferação. Bem mais atual, refere-se à gripe causada pelas estirpes de vírus da gripe, chamada vírus da gripe suína, que habitualmente infectam porcos onde são endêmicas. Em 1976, surgiu um surto em Nova Jersey, mas as medidas preventivas evitaram que se espalhasse. Poderia ter sido uma pandemia, mas foi evitada a tempo. No surto de 2009, essas estirpes são encontradas no vírus da gripe C e dos subtipos do vírus da gripe A. A gripe A, como era chamada, nada mais era do que a gripe suína, que retornava como pandemia em 2009 e exigindo vacinações em massa das populações. A OMS mudou o nome da gripe suína para gripe A, a fim de não prejudicar o comércio de carne de porco muito consumida no mundo. Em 2009, quando houve a decretação de pandemia, já haviam 27.737 casos de gripe A no mundo e 141 mortes. Voltando-se um pouco no tempo, vamos falar do tifo, que não chegou a ser uma pandemia, mas matou muita gente e deixou sequelas em muitos infectados. Surgiu nas cruzadas na Espanha em 1489. Durante a luta entre cristãos e muçulmanos na época, a Espanha perdeu 3 mil soldados, enquanto o tifo matou 20 mil habitantes. Em 1532, matou 30 mil pessoas na guerra com os otomanos, e em 1812 foi o principal fator da derrota de Napoleão na Rússia. E o pior estava para acontecer na Segunda Guerra Mundial, com a criação dos campos de concentração nazistas, matando inúmeros prisioneiros. Os números dos campos são desconhecidos, porque eles se confundem com as eliminações por câmaras de gás, fuzilamento e outras atrocidades. Antes de falarmos da pandemia da Covid-19, vale ressaltar uma alerta que podemos ter em breve novas pandemias. Se não, vamos ver. A colonização
foi uma das responsáveis desde 1518, quando as populações nativas foram dizimadas por várias doenças, como a varíola, que matou 150 mil no México e no Peru. O sarampo matou 2 milhões de nativos na década de 1600 e mais tarde, entre 1848 e 1849, matou 190 mil havaianos. Além da causa do suor inglês no século XVI, que foi tão temido quanto a peste bubônica, porém ainda é desconhecido. Portanto, o ir e vir das pessoas entre os países no mundo facilitam esse contágio e muitas vezes as pessoas infectadas nem sabem se têm ou não qualquer vírus que possa ser prejudicial a outra pessoa. O que assusta são aqueles que podem vir a se tornar uma nova pandemia, como o vírus Ebola e outras doenças rapidamente letais, como a febre de Lassa, o vírus de Marburg e a febre hemorrágica boliviana, pois são doenças altamente contagiosas e mortais, com um potencial teórico de se tornarem pandemias. Mutações genéticas poderiam acontecer, podendo elevar o potencial dessas doenças de se infectar. Por isso, é necessária uma vigilância constante por parte da comunidade científica. 2003 foi um ano de grande preocupação com a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é uma nova pneumonia atípica altamente contagiosa e causada por um coronavírus, SARS-CoV-2. Poderia se tornar uma pandemia. A ação rápida das autoridades nacionais e internacionais de saúde, como a Organização Mundial de Saúde, ajudaram a deixar a transmissão lenta, dando tempo para terminar as epidemias localizadas antes de se tornar uma pandemia. Gripe aviária. Em fevereiro de 2004 foi descoberto o vírus da gripe aviária, H5N1, em pássaros no Vietnã. O grande temor é que, se o vírus da gripe aviária combinar com o vírus de gripe humano, em um pássaro ou um humano, o subtipo novo criado poderia ser altamente contagioso e altamente letal para os humanos. Esse novo subtipo poderia causar uma pandemia de gripe global, semelhante à gripe espanhola, ou à gripe asiática, ou à gripe de Hong Kong, que já foram mencionadas. Resumindo, eu fiquei impressionado com a quantidade de tipos de vírus de gripe. Se não vejam, H1N1, que provocou a espanhola em 1918, a russa de 1977 e a gripe suína de 2009. H2N2, que provocou a gripe asiática de 1957 e a gripe russa de 1989 a 1990. H3N2, que provocou a gripe de Hong Kong em 1968. H5N1, que provocou a gripe aviária em 2004. H7N7, que apresenta um elevado potencial zoonótico. H1N2 é endêmico em seres humanos, porcos e aves. E as variantes do H1N1, que são H9N2, H7N2, H7N3, H10N7 e H7N9. Mas, deixando a gripe do lado, vamos voltar às nossas pandemias. AIDS. O vírus HIV, causador da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é considerado uma pandemia global, agora com uma taxa de infecção alta. Entretanto, com a educação efetiva sobre prática sexual mais segura e treinamento, vem ajudando a reduzir a velocidade das taxas de infecção nos diversos países africanos responsáveis
pelo patrocínio de programas educacionais nacionais. É necessária uma vigilância constante, porque as taxas de infecção estão subindo novamente na Ásia e na América. O Brasil contribuiu muito com essa redução, com o famoso coquetel, amplamente utilizado no mundo todo como protocolo. Covid-19. Vivemos atualmente uma pandemia causada pelo coronavírus e suas mutações, com o nome generalizado de Covid-19. Nome esse dado pelo presidente da OMS. Identificado pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China, em 1º de dezembro de 2019, mas só divulgado em 31 de dezembro de 2019. E apenas em 11 de março de 2020 foi declarado pandemia pela OMS. Inicialmente o vírus não mostrava gravidade como o SARS-CoV-2, mas era altamente contagioso. Sua origem, conforme estudos apresentados, poderiam ser de morcegos, cobras ou pangolins, esse animal que vocês estão vendo na foto. Concluiu-se também que poderiam ser transmitidos aos humanos. Daí para frente a história é bem conhecida. Fechamento do comércio, fechamento de fronteiras, cancelamento de voos, tudo para se estabelecer ao máximo o isolamento social, além da necessidade de se incrementar novos hábitos de higiene, como lavagem das mãos, dos objetos, das compras, além do uso de máscaras desconhecidas no mundo ocidental, em especial na América do Sul. Enfim, num esforço global para se evitar o colapso dos serviços públicos de saúde. Enquanto isso, a doença se espalhou numa velocidade incrível, atingindo o planeta, à exceção da Antártida. Os efeitos mundiais da pandemia incluem instabilidade social e econômica, com a queda do mercado global de ações, corridas às compras, xenofobia e racismo contra pessoas de descendência chinesa e do leste asiático. Aliado a tudo isso, o comportamento social mudou, levando as pessoas à procura de psicólogos por conta do isolamento social. Uma das pandemias mais devastadoras que se tem notícia, apresentando um total de casos no mundo de 111.762.965. Porém, o mundo chegara a 2.479.678 mortes, em números atualizados até 24 de fevereiro de 2021. Enquanto no Brasil chegamos a 10.195.160 casos e 247.143 pessoas que perderam a vida, sendo o segundo país em números no mundo, logo atrás dos Estados Unidos. O pior é que o mundo vem registrando a segunda onda, e na América do Sul não seria diferente, mas esta vem com novas mutações do vírus, mais contagiosas, de vários países, inclusive do Brasil. O colapso do sistema de saúde já era esperado, a qualquer momento, mas enquanto isso, líderes do mundo inteiro correm para evitar o pior para as suas populações. A OMS tem se esforçado no combate à doença, com fundos específicos para os mais necessitados e estratégias de controle. Todos os países do mundo estão com suas economias estraçalhadas, lutando para evitar o pior. O Brasil não seria diferente, além de ter que conviver, infelizmente, com falsas notícias divulgadas por todos sem exceção. Principalmente agora que temos as redes sociais, é que a coisa se proliferou muito mais. Como dizia minha avó, em tempo de guerra, mentira como terra. E nós estamos numa guerra invisível, mas estamos. As fake news não são privilégio do nosso país. O mundo inteiro sofre com esse problema, como foi observado atualmente pelo primeiro-ministro do Reino Unido.
Pessoas sem consciência humanitária pretendem se dedicar a esse tipo de coisa, levando o medo e o desespero às populações. A educação ficou altamente prejudicada. Mais de 1 bilhão de alunos ficaram fora da sala de aula, seja por necessidade, seja por abandono. A falta de dinheiro e de diálogo, em alguns casos, para se conseguir vacinas é um dos principais problemas. Os países mais ricos saíram na frente. O Brasil demorou a tomar uma decisão mais clara sobre as vacinas, o que acarretou atrasos na vacinação, e agora é fazer da melhor forma para que tenhamos o menor prejuízo. A economia sofre como um todo e em todo o mundo. Porém, a maior divulgação é aqui, onde problemas políticos contribuem com essa atitude. O mundo inteiro teve erros de estratégia. Itália, França e o próprio Estados Unidos. Mas lentamente todos estão tentando driblar essa situação tão caótica para o planeta. Observe também que tudo que foi dito aqui, nós muitas vezes somos os responsáveis. A humanidade vai voltar a ser o que era, mas ainda assim demora. Esperamos que a ciência corra para nos ajudar a conter essas situações devastadoras que deixam tantas famílias enlutadas, desfalcadas de seus entes queridos. Mais vacinas vão surgir, inclusive combinadas com as que já existem, mas por enquanto vamos dar crédito ao que temos para que possamos sair dessa. Só o fato de diminuir as internações já é válido, até que os cientistas, a exemplo da Inglaterra, consigam um resultado mais promissor e eficaz, a exemplo do que já foi feito em épocas passadas. Eu confio, pois o homem responde a qualquer desafio, e não será este que vamos recuar. Vamos em frente, pedindo a todos os deuses de suas religiões que orientem aqueles que estão na linha de frente, aos governantes do mundo inteiro, porque tudo isso vai passar, com fé e esperança de dias melhores. Como este é um canal de curiosidades, eu não posso deixar passar uma curiosidade importante que minha filha mais velha me transmitiu e eu vou compartilhar com vocês. No livro Realidade de Madu, de autoria de Melissa Tobias, escrita em 2013, atentem para a data, 2013, portanto, 7 anos antes de tudo isso acontecer. Na página 183, há uma premonição. Observem a foto que ela me enviou deste trecho, e a observação chocada é dela, que eu vou ler para vocês, porque as letras são pequenas. A página 183 diz o seguinte: em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico, que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral, psicossomática, que penetrava somente nos compatíveis com as vibrações do amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explica Terhala. É uma curiosidade, é um escrito de 7 anos antes de tudo isso acontecer. Assim sendo, eu encerro este vídeo deixando esse material para que vocês reflitam no que foi escrito. Foi um trabalho exaustivo, porque mexe com o nosso eu e nos deixa atentos quanto ao que pensamos que somos, mas não somos. Espero que tenham gostado, principalmente aqueles que me estimularam a fazer esse trabalho, apesar de se falar somente em doenças e morte. No próximo vídeo eu trarei para vocês algo mais leve, sobre o Império Brasileiro.
tão pouco falado ou comentado. Antes, porém, eu reforço o pedido das inscrições. Quero em breve comemorar com vocês os 1000 inscritos e aproveitem para deixar seus comentários, contribuindo sempre com o canal. Até mais!